Meus irmãos, boa noite. Tá ligado. Bom, hoje foi me dada essa tarefa, né, muito difícil de falar sobre esse tema. Bom, maravilhoso, mas um tema muito desafiador, tanto para o preletor como para aqueles que vão ouvir. Então, eu confesso que é difícil trabalhar esse tema prático, né? Na verdade, qualquer tema prático nas Escrituras, ele se torna difícil. E esse tema, ele se torna mais difícil ainda. Eu vou dar a primeira dica, porque é contrário à nossa natureza. Então, os irmãos sabem por onde nós já vamos trilhar. Então, trabalhar com um tema que é contrário à nossa natureza, então se torna mais difícil ainda. Então, eu peço muita paciência. Eu vou ser rápido, mas muita paciência e muita humildade dos irmãos, tá bom? Então, já vamos exercitar agora já esse tema aí, já esse texto aí, tá bom? Então, o tema é fazendo o melhor de forma humilde. Então, podemos apontar aí um princípio norteador. O que é isso? Se nós estamos inventando, o que é um princípio norteador? É aquele que aponta para algo. E nada melhor e nada mais coerente, consistente do que começar com as Escrituras Sagradas. Tá certo? Ontem a palestra do nosso irmão reverendo Vinícius, ele trouxe a respeito como que nós podemos impactar uma sociedade. Então, se podemos impactar uma sociedade, na verdade a sociedade ela é impactada pela pregação da palavra de Deus, então vamos começar impactando a nós mesmos através do agir do Espírito Santo. Esse texto, ele se torna um princípio norteador. Por quê? Porque tem verdades, na verdade a palavra de Deus ela é a nossa verdade, a nossa única regra de fé e prática. Lá em Mateus ele vai descrever capítulo 20, versículo 26 e 28, as seguintes palavras: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que é Deus, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Quando me foi dado esse tema, eu falei assim, fazendo o melhor de forma humilde. Fazendo o quê? Então, entende-se que é realizando alguma tarefa na casa de Deus, na igreja. Então, nós vamos trilhar essa ideia de serviço, de servir, tá certo? Então, fazendo aquilo que Deus já tinha estabelecido e já nos chamou antes da fundação do mundo para que realizássemos num determinado tempo, que é esse, tá certo? Poderíamos começar com uma pergunta para identificar esse tema, fazendo o melhor de forma humilde. E eu pergunto, como poderíamos identificar se estamos fazendo o melhor de forma humilde? Como podemos identificar? Na verdade, como que o pastor, como você, membro comum ou um oficial da igreja, pode identificar se você está fazendo o melhor e de forma humilde? Na verdade, já é dois temas, fazendo o melhor, poderia ser um tema, e humilde, um outro megatema ainda. Mas aqui podemos agrupar, unir essas duas questões, melhor e de forma humilde. Como que eu posso identificar? Imagine só, você é um professor de escola dominical, um presbítero, um diácono, um membro comum, que resolveu esse ano não pegar nenhum cargo, não participar de nenhuma ação, estar à frente de nada, mas continuar frequentando na igreja. Então, como que agora você, em vista desse tema, eu quero parabenizar quem criou esse tema aí, muito desafiador, você está de parabéns, todos os temas, mas esse nos chama mais atenção por causa da nossa posição, do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, por isso que é algo contrário à nossa natureza. Então, como identificar isso? Grave bem, como poderíamos identificar se estamos fazendo o melhor de forma humilde? Eu estou atrapalhado, meio aqui e lá, que aqui é diferente do que lá. Então, podemos perguntar o que é humildade? Na verdade, não existe uma definição bíblica para isso, para esse tema, humildade, mas nós podemos perceber diversos textos, diversos versículos que vão tratar sobre a humildade, tá certo? Mas eu trago uma definição que eu particularmente gostei e que tem tudo a ver com o tema da nossa noite. Então, humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Modéstia, a ausência de orgulho. E ele identifica, o autor dessa definição, ele identifica essa sua definição com versículos bíblicos, na qual eu coloco aí. E o primeiro é
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja que tem alguma relação, né? Se relaciona com essa definição que ele coloca, porque é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações. Tudo que Deus nos colocou para realizarmos, sabemos que se não fosse o Senhor nos capacitarmos, nós não iríamos realizar, de forma alguma. Por isso que é necessário essa questão, reconhecer que não somos nada, somos limitados, somos pequenos, frágeis. Então, nós carecemos muito da graça do Senhor. E um outro texto, Provérbios, então, que vai dizer, Provérbios 18:12, que diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. O que isso quer dizer? É que o orgulho substitui a humildade. Então, o homem orgulhoso não vai dar espaço para a humildade, ser humilde, de expressar um sentimento de limitação, de fragilidade. Então, vejam só como é um campo estreito. Tá certo? E eu coloco um terceiro, que particularmente eu gosto muito, que vai descrever lá na 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 7, que diz, deixa eu ler aqui, 1 Pedro, que vai dizer: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingir-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aí ele vem descrevendo, vejam só, não há uma definição, e os irmãos eu já peço desculpa, por quê? Porque poucos teólogos, na verdade eu não achei, dentro de uma biblioteca digital que eu tenho lá, eu digitei livros que falam sobre humildade. Rapaz, apareceu só uma apostila de 82 páginas, e o autor vai para cá, vai para lá, mas não traz nada de edificante. Eu falei, rapaz, eu estou enroscado com esse tema, porque você cria a base, apesar que as Escrituras já nos fornecem tudo que precisamos, conforme o reverendo Vinícius falou ontem. Qualquer questão, podemos lançar os nossos olhos, nos debruçarmos biblicamente. Mas é bom, Olha, Calvino falou isso, John Knox, e, enfim, outros falaram isso sobre humildade, mas eu não consegui encontrar. Isso não quer dizer que não tenha. Em casa você procure melhor. Mas então nós vamos nos basear literalmente naquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que é um tema prático. Isso não quer dizer que não tenha escritores que falem sobre isso. Eu consegui achar no meio da minha pouca pesquisa um autor que ele arrisca a definir, a classificar essa ideia de humildade. Vejam, isso tudo apontando para que é fazendo o quê? Fazendo o melhor com humildade, tá certo? Vamos ver aqui esse teólogo. Então, o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Quando reconhecemos que temos esse pecado, nós já passamos a ter um senso de humildade. Por isso que é contrário à nossa natureza esse tema. A mesma coisa que eu falei de pecado, é algo contrário a nós. Então, é mexer em ferida, é mexer em nós mesmos, é mexer no nosso ego. Então, é um campo muito, muito difícil para se trabalhar, mas tem que ser feito, tem que ser trabalhado, tá certo? Então, como identificar? Vai a primeira dica. Reconhecer quem somos. E quem somos? O que a Bíblia fala de nós mesmos? Quem somos? A primeira ideia é que podemos perceber que somos servos. E como servos, qual é a nossa posição de servos? É estar acima do Senhor? De forma alguma. E servos, nos textos que nós vamos ver, nós temos que trocar essa palavra servos para escravo. É uma tradução melhor, mas os tradutores resolveram colocar servo. E particularmente escravo ofende, não está no nosso vocabulário.
Na verdade não está nem no nosso dicionário essa palavra escravo, mas nós somos escravos de quem? De Cristo. Isso deve nos alegrar. Isso deve nos trazer uma alegria profunda, porque outrora nós éramos escravos de quem? Do pecado, do próprio Satanás, e agora nós somos escravos de Cristo Jesus, nós somos servos. A Bíblia vai dizer que também nós somos amigos, nós somos filhos, não podemos perder isso, de forma alguma, mas fica com esse escravo, não perca isso. Você, não, eu sou filho de Deus, algo bem sentimental, olha, é maravilhoso isso. Agora eu sou amigo de Jesus Cristo, mas não esqueça que nós somos escravos de Cristo. Nós devemos estar submissos àquilo que Cristo nos manda realizar e fazer. Então, Efésios, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 5, ele vai descrever as seguintes palavras: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne. E o texto vai continuar essa ideia de escravos, que nós estamos debaixo das ordenanças de Cristo, daquilo que Cristo quer que façamos. Então isso tão somente na posição de escravo que iremos realizar. Então, escravo é um servo, é uma pessoa que está totalmente dedicada a servir ao seu Senhor. Vejam só como isso faz um link e aponta como algo identificador para identificarmos se estamos fazendo o melhor e de forma humilde. Na verdade, se tivéssemos aí algo para que preenchêssemos, faz tanto tempo que eu não trabalho que eu esqueci a checklist, Marcelo, se tivesse no final do ano que preencher um checklist, é isso? E fiz isso, fiz aquilo. Imagina só, onde que o melhor e o humilde estaria? Em qual grau? Ruim, péssimo, bom, regular, ótimo e excelente. Onde estaria? Onde iríamos marcar o X? Então, é algo para ser pensado. Um outro texto, vejam, de Paulo também, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: Paulo e Timóteo, e vamos trocar, escravos, de quem? De Cristo Jesus, não de outro. A ideia, o apóstolo Paulo, Timóteo, eles eram conscientes que eles estavam submissos, eles eram escravos de Cristo. Então a primeira dica, que possamos identificar essa ideia, esse tema, como estamos realizando, como estamos realizando a obra do Senhor, como estamos servindo ao Senhor. Então esse é o primeiro identificador, reconhecer quem somos, tá certo? Gravaram aí, tem que ser rápido aqui, então mais 20 minutos para apresentar aí. Segundo passo, é fazendo com temor. Rapaz, meus irmãos, não esqueça isso. É algo que não pode sair da nossa mente, tudo quanto fizermos. Quer varrer um chão, quer uma escola dominical, qualquer coisa dentro da casa do Senhor, que seja feito com temor, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo vê, que tudo sabe. Então, fazendo o melhor de forma humilde, isso facilmente pode ser identificado da forma como estamos realizando, e devemos fazer com temor. O temor a Deus é um sentimento, vejam só, é cheio de sentimento, então por isso que é algo prático. Devemos saber o que devemos buscar teoria a respeito, definições dessa questão, para depois praticarmos. Não deve só ficar no campo intelecto. Eu sei o que é temor, eu reconheço que sou escravo, que sou amigo, que sou filho de Deus, mas e aí? E na prática? E no dia a dia? E na comunhão da igreja? E fora da igreja? Certo? Então, o temor é um sentimento de respeito e de uma total reverência diante de Deus. Quando eu falo de temor, de imediato eu lembro de Êxodo capítulo 20, versículo 18. Vamos abrir, Êxodo 20, 18. Vou tomar uma água aqui para ser mais rápido possível, sem água não vai. Quem achou pode ler, por favor. Êxodo 20, 18 e 19.
Então, vamos ver aqui rapidamente o contexto histórico. Moisés, ele recebe a lei do Senhor e o povo todo presencia trovões, relâmpagos, Deus se manifestando, né, através da natureza, enfim. E agora, o que o povo tem? Ele tem um extremo medo. Olha, Moisés não está vivo, né, vamos dizer assim. E agora, Moisés aparece, e aparece com o decálogo, com os 10 mandamentos. E o que o povo diz? O povo estava extremamente com medo. Ali, medo não é temor, não é você ter um medo, olha, eu tenho um medo de Deus. Não devemos ter medo de Deus, não. Apenas reverência, respeito diante de Deus. Em terceiro, quarto, quinto, é necessário assim, ter medo de Deus, mas o medo aqui é pelo fato de nós ofendermos a Ele, e por aquilo que Ele pode realizar e fazer, e que Ele vai fazer com os ímpios e com os pecadores. Mas vejam só a situação, a ideia de temor. Eles tinham um temor, né, totalmente errado. A ideia era que eles não deveriam evitar o pecado e não ter medo. Então o temor começa com o princípio do temor é o que nós vamos ver agora. É a ideia que o povo eles tinham um conceito de temor totalmente estranho de Deus. E o texto vai dizer lá no versículo 20: respondeu Moisés ao povo: não temais, não tenham medo, tira o medo de vocês. Vocês têm uma concepção totalmente errônea de temor, relacionada com medo. Então ele vai descrever: Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Não adianta ter medo, é necessário evitar o pecado. Então o temor começa aí. Salmo de número 2, versículo 11, ele vai descrever as seguintes palavras: que servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Vejam só, até a alegria deve ser debaixo de uma reverência, deve ser debaixo de um respeito. Isso não quer dizer que nós não devemos nos apresentarmos diante dele com alegria, mas o salmista vai dizer: olha, é necessário servir com temor e alegrai-vos nele com temor. Tá certo? Vamos ver mais alguns textos que diz respeito a temor. Então, Provérbios: o temor do Senhor é o princípio do saber. Uma pessoa que teme é uma pessoa o quê? Automaticamente sábia, né? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Aí vem outro texto, Provérbios 14:27, que diz: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar a morte. Vejam só, se evita a morte fazendo o quê? Tendo reverência, temor, respeito a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou e por aquilo que Ele ainda irá realizar conosco e com o seu povo, tá certo? Então a ideia de temor, lembre-se, é um sentimento que deve ser expressado. Salmo 128, bem-aventurado aquele que, o quê? Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, teoria é algo teórico. Aquele que teme, feliz, extremamente feliz, aquele que teme e aquele que anda nos seus caminhos. Vejam só, teoria e praticidade. Prática e teoria, as duas devem andar juntas, né, de mão dadas. Tá certo? E um último texto, que particularmente eu gosto bastante, é lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28, que diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo que? Agradável, com reverência e santo temor. Vejam só, de Gênesis a Apocalipse podemos citar tanto essa ideia de humildade e esse aspecto de uma identificação na maneira como eu estou servindo a Deus, na maneira como eu estou realizando aquilo que foi designado a cada um de vós. Eu creio que boa parte aqui dos irmãos tem cargos na igreja. Temos aqui professores, temos aqui pessoas, membros da igreja que participam do grupo de louvor, presbíteros, diáconos. Tem algum diácono aí? Opa, certo? Então,
a pergunta ainda que fica, né? Como fazer, né? E se eu fazendo de uma forma, qual é mesmo? Fazendo o quê? De forma... Vou voltar aqui, gente, que vocês estão meio com dúvida e vocês me deixaram com dúvida. Fazendo o melhor de forma humilde. Então, essa é a segunda identificação. A primeira é reconhecermos quem somos. A segunda é fazendo debaixo de um santo temor, podemos dizer assim. E a terceira é fazendo de coração. Rapaz, como esse negócio é fazendo de coração? Vou tirar meu coração e fazer? Não, quando a Bíblia fala de coração, é um sentido figurado. Então, por quê? Porque o coração, ela é a sede do nosso intelecto, ela é a sede dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Então, quando esse terceiro aspecto de como identificar como estamos fazendo melhor de forma humilde, isso deve ser levado em consideração. É algo que deve identificar a maneira como estou servindo. E a pergunta é, de que maneira nós estamos servindo a Deus? Será que estamos dando o nosso melhor, colocando o nosso coração naquilo que o Senhor amorosamente nos designou para que realizássemos aqui? O apóstolo Paulo ele vai descrever lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei o quê? De todo o coração. Como para quem? Meus irmãos, aqui está uma grande eficiência, né? Muitas vezes nós tememos mais ao homem do que a Deus. Isso é visto lá no seminário, né? Quando chega dia de prova, né? Sermão de prova é terrível. Os seminaristas daqui já passaram, não, vão passar por isso. E quando chega dia de prova é terrível, terrível. A gente tem um medo muito difícil dos professores. E a gente passa a temê-los. E tem que ter respeito mesmo, que os homens são muito sábios. Então a gente fica com mais medo dos homens do que perante Deus. Aí teve um professor que falou assim, olha, esqueça isso e faça de conta que Deus está ali. E é verdade, né, que nós nos apresentamos diante de Deus. Está certo que quando nós nos apresentarmos, está certo que deve haver todo aquele respeito para com o próximo. Mas o nosso relacionamento, Marcelo, é vertical e horizontal. Alguém já ouviu isso? O que é isso? O nosso relacionamento com Deus, primeiramente, deve ocorrer. E também deve ocorrer com o nosso próximo. Então, a ideia é, será que eu estou certo diante de Deus? Será que o que eu fiz foi pensando em agradar a Deus ou aos homens? Aí é que está. Isso não quer dizer que eu tenha que escrever ali ou pregar naquele momento ali para os homens. Os homens vão avaliar. Isso deve ser levado em consideração. Então tem que fazer também. Mas, nas primícias ali, a primeira ideia é fazer para Deus. Porque é dele que vai vir a recompensa. Na verdade já veio, né, o nosso presentão, que é a salvação. Mas a ideia é que tudo quanto fizermos, fazer isso de coração, como se fosse para o Senhor. Quando nós estivermos aqui na frente, cantando, pregando, dando qualquer aviso, entenda que o Senhor está, não de forma literal, simbólica, e espiritual, que o Senhor está sentado ali, está nos observando. Então é um princípio, tanto bíblico como reformado, fazer tudo de coração, como se fosse para o Senhor. Tá certo? Então essa é a primeira identificação. Como identifico se estou fazendo o melhor e de forma humilde. Bem que poderia só ficar na forma melhor, né? Como estou fazendo, né? Fazendo o melhor para o Senhor. Mas o Criador, depois eu quero ter uma conversa com o irmão, para dar um abraço, pagar um cafezinho. Ele foi um pouquinho mais longe, de forma humilde, né? Ele quer ver mesmo. E isso não quer dizer que devemos fugir daquilo que as Escrituras falam. Afinal de contas, a palavra humildade, ela aparece em vários contextos, mais de 70 vezes na Bíblia. Então é algo para ser considerado, sem dúvida alguma. Está certo? Mesmo sendo algo prático, mas devemos entender, primeiramente teoricamente, para depois praticarmos aí essa virtude. Então, quanto ao coração, Salmo de número 119, não vai ser todo, apenas o versículo de número 2, alguém lê, por favor, que vai dizer quanto à questão do coração, que é a sede tanto do intelecto, do sentimento,
e da vontade humana. Salmo 119, versículo de número 2. Quem achou pode ler, que já vamos para o outro meio de identificarmos como estamos fazendo. Então vejam só, o coração aparece por último para identificar a maneira como eu estou buscando e a maneira como eu estou observando a lei do Senhor. Mais à frente, o salmista vai dizer que guardo no coração o quê? A tua palavra. Por quê? Porque o salmista entendia que o coração é a sede da alma, a sede do nosso intelecto e a sede dos nossos pensamentos. Tá certo? Próximo identificador, que diz... Vocês já viram essa figura? O que essa figura representa? Deixa eu apontar. Presbítero, o que essa figura representa para o senhor? Poxa, muito bem. Algo mais? Alguém mais? Você, minha jovem, o que essa figura aí, ela pode representar para você? Isso no contexto da igreja, tá, meus irmãos? Da igreja, mas o presbítero mandou bem, não sente assim, tá? É a dica do presbítero, não sente. Você? Não, estranho, né? Como podemos aplicar essa imagem ao nosso tema? Fazendo o melhor de forma humilde. Marcelo é um homem intelectual, né? Presbítero Marcelo, desculpa. O que essa figura representa para você, meu irmão? Você já foi na área da psicologia, você não está fazendo psicologia não, você é engenheiro, né? Mas podemos aplicar isso ao nosso tema do seguinte identificador. Uma pessoa está relaxada, e isso não quer dizer que ela faz a obra relaxadamente, né? Então a figura não é compatível com esse identificador aí do nosso tema. Mas é a ideia de não fazer as coisas relaxadamente. Eu não vou nem perguntar se você conhece alguém assim, não vou querer ouvir resposta, mas a ideia, meus irmãos, é que muitas das vezes nós agimos e realizamos a obra do Senhor como se não fosse para o Senhor, fosse para nós mesmos. Então a ideia é Jeremias 48:10, eu não tirei isso da psicologia não, tá? Texto bíblico: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso deve ser uma dor de cabeça para o pastor, quando vê, por exemplo, um professor de escola dominical não se dedicando, se aplicando, se esmerando, né, ali o máximo para doutrinar, para ensinar, quando vê os seus oficiais, ou até ele mesmo, quando vê o grupo de louvor, vê o coral, vê a junta. Então, rapaz, é difícil. E como motivá-los? Então a ideia é de uma admoestação mesmo, que nós não devemos fazer a obra do Senhor, não devemos servir ao Senhor de forma negligente, que a palavra aí é negligente, não é relaxada, né? Estou tranquilo, estou suave, não quero compromisso. Não, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Então nós devemos trabalhar de forma autêntica, viva, porque é isso que o Senhor espera de nós. E tudo que fizermos seja o melhor, mas que seja simples, humilde. Mas passou o coração, mas eu me lembrei de uma história que eu vi há muito tempo, né? Eu não vou contar da mesma forma como eu ouvi, né? Que não tem como. Mas a ideia é que tinha uma senhora no coral, os irmãos já ouviram essa história, né? Uma senhora muito humilde, muito simples de tudo. E ela estava no coral. Os irmãos já ouviram, né? Já ouviram, né? E aí o regente, né? Aí todo mundo já... Ô regente, tem que tirar ela aí, né? Ela não canta bem, mais ou menos que nem eu, assim, não canto nada. Tem que tirar. Aí o regente, não dá. Né? Ela está todos os ensaios, está aqui, vem, se aplica, se dedica. Percebe-se que ela faz de coração, né? Não tem um dom, mas ela está indo. E essa senhora veio a falecer, né? Aí ouve-se, né? O regente sente falta dessa senhora, porque
porque essa senhora, mesmo não tendo o dom, né, que não fora agraciada pelo Senhor, mas ela era dedicada, ela fazia de coração, ao contrário daqueles que tinham uma voz perfeita, bonita, enfim. Então vejam só, né, que é o Senhor quem capacita. Aquela senhora, ela fazia de coração, não de forma relaxada, porque ela entendia que era feita para quem? Para o Senhor. Então, meus irmãos, encare isso com fidelidade, com amor e com retidão. Tudo quanto foi posto em tuas mãos, faça-o. E faça como se fosse para o Senhor, apresentando o melhor para o Senhor e não de forma relaxada ou sendo negligente para com o Senhor. Às vezes nós, pastor, né, nós temos até aquela posição de enganar o pastor, o presbítero, o diácono. Seminarista eu nem falo mais, agora é bacharel, né? Então seminarista nem se fala. Mas nós não enganamos, nós não podemos brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Isso o Senhor requer o melhor de nós e podemos estender de forma humilde, assim como o Senhor fez. Se não me engano, é o próximo indicador. Tá certo? O nosso tema é fazendo o quê? O melhor de forma negligente, sem temor, humilde. E como que eu posso identificar se estou servindo, se estou fazendo o melhor mesmo, né, de forma humilde, com esses indicadores que eu mostrei para os irmãos? Então, imitando o exemplo de Cristo. Mas, meus irmãos, é quase que impossível falarmos dessas questões práticas, na verdade em tudo, né? Não só na prática, sem apontarmos para a pessoa de Jesus Cristo. E um texto-chave para isso é quando o Senhor, Ele lava os pés dos seus discípulos. Isso aqui não deve ser encarado de forma literal, né? Reverendo Onésio, né, falecido, ele contava uma história para nós lá no seminário, que teve uma vez que um membro da sua igreja faleceu, e era no domingo à noite, não tinha ninguém para limpar o corpo, para cuidar, e ele se dispôs a fazer isso. Ele falou assim que foi uma cena, né, foi uma experiência muito agradável para ele, uma experiência maravilhosa para ele, porque toda vez que ele estava ali na frente daquele membro dele, daquela ovelha dele, ele lembrava dessa passagem, assim como Cristo fez. Isso, ele não comparou ele com Cristo, mas a ideia é que o Senhor nos deixou exemplo. Ele nos deixou exemplo. Se ele não estivesse nos deixado exemplo, aí era uma outra questão. Mas lá em João capítulo 13, versículo 15, em caso os irmãos podem ler todo esse texto que vale a pena, e ele vai dizer: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui pode se aplicar de forma literal? Sim, mas também de forma simbólica, né? Como que nós estamos nos apresentando diante dos nossos alunos, ou até mesmo como alunos que somos do Senhor, como que nós estamos nos apresentando diante dele. Por isso, meus irmãos, que é um tema desafiador, é um tema que mexe conosco e com a nossa natureza, que é contrária, certo? Então até aqui nós vimos o que mesmo? Quais indicadores? O primeiro, reconhecer quem somos. O segundo é fazendo com temor. O terceiro é fazendo de... E o quarto é... O quê? Esqueci também, né? Eu vou voltar aqui, mas eu quero ajudá-los. Olha, acabei de ver, né? Não fazendo de forma relaxada a obra do Senhor. Tá certo? Grave. Oi? Não fazer de forma relaxada. Tá certo? E o quinto é imitando e sendo exemplo, imitando o exemplo de Cristo Jesus. E o último, podemos apontar aí para uma questão, né? Estamos aí, comemorando aí o 500 anos da Reforma Protestante. Por que não falar da glória de Deus? É um assunto que todas as vezes que nós ouvimos falar de Reforma Protestante, e os reformadores constantemente eles sempre apontavam para a glória de Deus. E é isso, meus irmãos, encare isso. Tudo quanto vemos a realizar na casa do Senhor, fora da casa do Senhor, deve ser feito para a glória do Senhor. Agora, a glória do Senhor, ela deve ser vista, ela é vista nos céus. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia. Assim, o fim principal do homem é de louvar, é de gozar a Deus para todo sempre. Então, a nossa existência. Qual o motivo da nossa existência? Glorificar
forte. Portanto, quer comais, vou repetir. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, uma pergunta: o que o irmão faz, realiza na casa do Senhor, é feito para a glória de Deus? Tem isso. Tem isso. Então, é um princípio bíblico que também podemos perceber que é um princípio reformado. Os protestantes, eles bateram muito em cima disso, que é um varrer, preparo um estudo, enfim, deve ser feito tão somente para o Senhor. Só de Deus, tá certo? Se não me engano, esse é o quinto sola da reforma protestante. É um dos fundamentos, um dos pilares que sustenta a reforma protestante. E um outro texto é o apóstolo Paulo também, que vai descrever essa ideia, tudo que está em nossas mãos deve ser feito com muita dedicação, muito amor e humildade diante do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O nosso trabalho deve ser tão somente para glorificar o nome do Senhor, aonde o Senhor nos colocou. Ele quer que venhamos a manifestar a sua glória, e principalmente na sua casa. Se eu tenho uma dedicação máxima lá no meu trabalho, se eu tenho que me dedicar ao máximo ali, dar o meu 100%, 120% ali, imagine só na casa do Senhor. Não encare o serviço do Senhor em segundo plano, terceiro e quarto. Dedique-se muito mais do que o serviço secular, porque o próprio Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele nos admoesta, dizendo que nós devemos buscar o reino, o seu reino em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, o crente protestante, como o nosso irmão reverendo Bispo Paulo Monte, ele pensa, ele age de forma diferente do que os cristãos da atualidade. Vejam só, qual a maneira de impactar na nossa sociedade? Através da pregação da palavra de Deus. Então, essa pregação que acreditamos que pode impactar o indivíduo pecador, ela deve impactar primeiramente você, a nós, a igreja do Senhor. Certo? Não podemos concluir, não vai aparecer ali, somente aqui. Então, fazendo o melhor de forma humilde, pode ser visto nesses indicadores que foram observados, que foram falados, que eu creio que os irmãos anotaram em suas mentes aí, direitinho, mas leve isso em consideração. Você que tem um cargo, tem uma responsabilidade dentro da igreja, leve isso em consideração. Eu não tenho nada, então eu estou livre disso de forma alguma. Não há um membro do corpo de Cristo que esteja morto, esteja de férias, de forma alguma. Todos que estão inseridos no corpo de Cristo têm uma função, têm uma missão, tá certo? Então podemos perceber que o Senhor da Seara espera que sejamos fiéis a Ele o tempo todo. A nossa maior motivação deve estar no Senhor, não nas nossas satisfações, não naquilo que achamos, ou aquilo que é melhor para nós, mas sim aquilo que vai glorificar ao Senhor. Então é preciso reconhecer quem somos, não podemos perder o temor a Deus, é preciso fazer de coração como se estivéssemos fazendo para o Senhor, melhor, de forma humilde, não é fazendo e não realizando algo na casa do Senhor de forma negligente, não é sendo negligente para com a obra do Senhor, imitando a Cristo. Paulo vai descrever, sejais meus imitadores assim como sou de Cristo, e outra, isso ele vai descrever, sejam imitadores de Cristo Jesus. Vejam só que responsabilidade o apóstolo Paulo transferiu, e que ele mesmo colocou, sejais meus imitadores. Eu não estou pedindo que vocês sejam meus imitadores, mas é necessário nós juntos sermos imitadores de Cristo Jesus. E, então, somente fechando, fazendo isso para a glória do Senhor. Meus irmãos, muda completamente. Quando nós colocamos em nossa mente, em nosso coração, o que nós estamos fazendo, devemos realizar, não somente para a glória de Deus.
Não espere aquele tapinha nas costas. Oh, rapaz, maravilhoso. Não. Faça e espere do Senhor, que no momento oportuno Ele nos exaltará. Somente Ele nos exaltará. Que Ele nos abençoe, que Ele continue nos livrando do egoísmo, que Ele continue nos livrando da soberba. Mesmo esse tema sendo contrário à nossa natureza, é muito preciso, é necessário nos dedicarmos o máximo para estarmos mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?